de uma forma fácil que todo mundo entende. Como gerar emprego num Brasil que vive do Brasil colônia ainda? Tá legal, é muito bacana isso, a gente ter exportação de commodity, é legal o nosso agronegócio, é bacana. Commodity é produto in natura, você não precisa de fábrica para isso. Você bota lá de um container e exporta. O Brasil vive um período, mesmo sendo uma das maiores potências econômicas, de um Brasil colônia, de quase que um extrativismo que tem, entendeu? Tanto que você morre de fome no paraíso. Como é que você pode morrer de fome no paraíso? Se você é um dos maiores produtores de tudo em termos de alimentação do mundo, chama o Brasil de a fazenda do mundo, como é que você pode morrer de fome aqui? E a quantidade de pessoas que morrem de fome no Brasil é incrível, é impressionante, eu não sei como é que salta aos olhos. Então, vamos lá. A razão disso, eu uso muito o exemplo da Petrobras. A Petrobras que abriu o capital na Bolsa, eu sou contra isso. A Petrobras é uma joia da coroa, devia ser restatizada pelo Lula como? No livre mercado, vai lá e compra as ações de novo, que é uma empresa de segurança nacional. Ficou provado isso durante a pandemia, ficou mais do que provado durante a pandemia. Os caras tendo lucros astronômicos, aumentando o preço do combustível com paridade do barril do petróleo internacional e o povo não tendo dinheiro para comer. Isso gera uma espiral inflacionária que o nosso dinheiro, que já é muito fraco perto das outras moedas, fica mais fraco ainda. Por que não tem emprego no Brasil? Porque não tem indústria do tamanho do Brasil. O Brasil é o maior produtor de quase tudo. Só que não consegue manufaturar produto de petróleo, por exemplo. A gente manda o petróleo mais barato lá fora, e deve ter alguém ganhando com isso, para refinar lá fora, e de repente compra o petróleo, os combustíveis e manufaturados de petróleo, que não é só combustível, é um preço absurdo, é um preço que não dá para pagar. A gente quer suficiente em petróleo. Não tem cabimento uma coisa dessa. O lucro da Petrobras, mas o governo tem uma parte do lucro, é majoritário, mas podia ser tudo. Como é que pode você jogar fora 188 bilhões de lucro? Isso às custas também de aumento de preço injusto, que se fosse do governo seria outro. Mas não é só no caso da Petrobras. A Petrobras não investe um centavo nas 14 refinarias depauperadas que tem, quebradas que tem. Entendeu? Para botar o nosso produto lá fora e importar mais caro. Mas não é só nesse setor. Em quase todos os setores falta indústria. O Brasil tem o maior potencial do mundo. Se tivesse um parque industrial do tamanho do potencial que nós temos em tudo, minério, comida, petróleo e daí por diante, o Brasil estaria importando mão de obra, se você quiser saber. E pelo contrário, fica aí com 14 milhões, 10 milhões, 8 milhões, comemora quando chega a 9 milhões de desempregados. Como é possível nesse campo do trabalho você gerar emprego sem ter ajuda, por exemplo, dos bancos agora? Eu acho que o Lula fez bem em enquadrar aquele cara do Banco Central. Eu não sou a favor de luta contra o mercado financeiro, mas o mercado financeiro não pode mandar no Brasil. O cara é presidente do Banco Central, não é presidente do Brasil. O presidente do Brasil é o Lula. Então tem que haver algumas colocações que fiquem bem claras. Em primeiro lugar, só tem uma palavrinha: povo. Enquanto o povo não tiver trabalho, não tem dignidade para comprar sua casa, ter educação, ter acesso à saúde, vai ter que ter auxílio emergencial. A França hoje está propondo um grande acordo hoje, está propondo um grande acordo para que se segure o preço de produtos básicos. Eu, quando falei isso no meio do governo do Bolsonaro, que tinha que controlar a cesta básica, o Paulo Guedes deu um pau em mim e me chamaram de comunista. Comunista é tua tia, tua avó. Eu não sou extremista nem de direita, não aceito essa colocação de direita nem de esquerda. Eu não sou comunista, mas sabia que se não tivesse controle da cesta básica, os caras não iam comer. Não adianta você dar 600 contos pro cara se um pimentão tá R$9. Então, nessa série de incongruências que tem o Brasil, sem conseguir segurar preço, as grandes empresas, algumas já se adiantaram, o Carrefour de lá baixou o preço de tudo, por que não baixa aqui também? Entendeu? E daí por diante. Então, se não houver esse acordo, não tem trabalho. Não tem trabalho, não tem emprego e cada vez mais é o cara da informalidade e cada vez mais vai ter trabalho escravo. Olha, Atena, esse debate da Petrobras
Você faz uma abordagem, podia debater Petrobras, debater a reforma trabalhista realizada pelo governo Temer e Bolsonaro, que tudo cabe nessa reflexão que você traz. Mas eu vou falar da Petrobras, que eu acho que é importante que a população entenda de uma vez por toda que a Petrobras ela é uma empresa super estratégica para o debate que nós queremos fazer da reindustrialização. Reindustrializar o Brasil passa fortemente pelo papel da Petrobras. E aí é importante lembrar que, infelizmente, nem todos âncoras, nem todos comunicadores como você, da Atena, têm essa visão sua em relação ao papel da Petrobras e muitas vezes cria um ambiente na população que acaba freando ações que deveria ser muito mais fácil de caminhar. O governo Lula Dilma foi acusado de quebrar a Petrobras. Nós não quebramos a Petrobras, coisíssima nenhuma. Acontece que durante o governo Lula Dilma, a prioridade da Petrobras era a expansão, era novas refinarias de fertilizantes. O governo Temer Bolsonaro fechou 2 fertilizantes que estavam em construção, por exemplo. Depois veio a guerra da Ucrânia, nós ficamos aí na armadilha do encarecimento brutal dos fertilizantes global, sendo que o Brasil está se preparando para exportar, além de suprir a nossa indústria aqui no Brasil. Muito bem. Isso vale para, por exemplo, o refino, como você disse, como ampliar novas refinarias de refino. Mas os acionistas da Petrobras reclamam, porque se você prioriza investimento, sobra menos para o lucro e dividendos. Ora, pois, se você está insatisfeito com as ações da Petrobras, coloque as suas ações à disposição do mercado, que o governo compra de volta. Eu cansei de debater isso lá quando estava prefeito, às vezes pintava essa pergunta em relação a isso. Porque a Dilma isso, Dilma aquilo. Porque a Petrobras, porque o acionista está reclamando. O acionista que vende as suas ações. Eu não vi nenhum acionista da Petrobras colocar suas ações à venda, por exemplo. Você está insatisfeito com o preço do resultado da Petrobras? Coloque suas ações à disposição para o governo, para o Estado brasileiro comprar de volta. Eu concordo plenamente com você. O ideal era a gente criar as condições de o Estado brasileiro ampliar suas ações da Petrobras, ter mais domínio das decisões da Petrobras, porque a Petrobras foi a empresa que mais dividiu lucro e dividendo no mundo o ano passado. É um tapa na cara de cada brasileiro e brasileira. Mas o governo ganhou. O governo ganhou, mas o Estado pressupõe que o resultado dele seja investido em saúde, educação, infraestrutura, vira algum investimento. Agora, quando é para o cidadão lá, acionista individual, ele vai investir em mais um jatinho, mais um helicóptero, mais um isso, mais um aquilo, que não gera um emprego muitas vezes. E a Petrobras, repito, ela é uma empresa altamente estratégica para o processo de reindustrialização no país. Uma outra coisa, Atena, eu falava, quando o ministro Guido Mantega, uma vez, eu falei para ele, Guido, o que explica a gente incentivar exportação de minério a zero de exportação, imposto de exportação, não tem 1 centavo de exportação. O que uma empresa de minério gera, além dos empregos gerados, e muitas vezes é muito mecanizado, não já há tantos empregos assim, e qual a contribuição, portanto, que ele dá para a economia brasileira? Exporta o minério natura, que volta em aço, que volta em produtos manufaturados, ou seja, os empregos, bons empregos, estão sendo gerados lá fora, e nós estamos ajudando numa competição, muitas vezes, desleal com o Brasil, no Parque Industrial que você se referiu, que eu concordo plenamente. Nós precisamos provocar um debate nesse processo de reindustrialização, como trabalhar, a mesma coisa do couro blue. Eu era ministro do Trabalho, uma vez o ministro, se eu não me engano, não sei se era o Miguel Jorge ou Furlan, me convocou para uma reunião da Camex, porque estava pautado a diminuição, o Fernando Henrique tinha feito lá a diminuição das alíquotas de exportação, e estava mais um degrau para baixar a exportação do couro blue. O couro blue é o principal couro para calçado, para cinta, enfim, para as bolsas das madames, enfim. E eu disse, olha, eu sou plenamente contrário à diminuição da exportação do couro. Mas aí, os coreiros estão reclamando, estão pressionando. Os coreiros, para a economia brasileira, faz muita diferença. Para a indústria de calçado de Francas, para a indústria de calçado do Ceará,
para a indústria calçada do Polo, lá do Rio Grande do Sul, faz muita diferença em diminuir ou não diminuir o imposto de exportação. Portanto, se aumentar o imposto de exportação, vai ajudar a indústria brasileira. Mas é autoproteção. Vamos fazer o equilíbrio ali. Agora, o que não pode é desequilibrar em desfavor da indústria brasileira, do trabalho brasileiro, do parque industrial brasileiro. Nós precisamos equilibrar esse processo. Porque muitas vezes a reação do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes, com todo respeito, eu não conheço um cidadão mais entreguista do que na história do Brasil do que foi esse Paulo Guedes, né? Entre outras coisas que não dá para a gente afirmar, porque para afirmar tem que provar, porque se provar, esse cidadão vai para a cadeia. Mas deixa para lá, porque não vou fazer nenhuma acusação leviana, o que a gente não consiga fazer. Por exemplo, eu tive na Fiesp, aí veio, aliás, estive na Fiesp, estive na Força Sindical, na reunião com os trabalhadores da área de pneus, da área de borracha. Aí eles trouxeram o empresário da área de pneus. Veio dizer, ministro, por favor, nos ajude, porque no finalzinho, um ano antes de terminar o governo Bolsonaro, no meio da pandemia, ele baixou a importação de pneus de caminhões. Isso acabou, o pneu, portanto, que aqui produz emprego e gera riqueza para o Brasil, gera trabalho, enfim, está perdendo competitividade agora com essa redução zero de importação de pneus. Portanto, fica mais barato importar do que produzir aqui. Nos ajude nisso. Mas tem nisso, Datena, tem também nos equipamentos de saúde. Quando um prefeito, um governador resolve comprar alguns equipamentos de saúde, a importação entra com zero de importação. O produto produzido no Brasil tem imposto. Então eu falava, tanto com o nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, como falei com o Haddad, nós precisamos revisar essas alíquotas todas de importação e exportação e olhar o nosso parque industrial. Nosso parque industrial, ele está sofrendo por decisões tomadas no passado recente e em favor de importar. E a exportação nossa está prejudicada, muitas vezes, a produção local para suprir o mercado brasileiro está prejudicado, portanto, a geração de empregos está prejudicada. Me ajude a gerar empregos, né? Não é o Ministério do Trabalho que gera emprego, quem gera emprego é a economia, é a empresa lá na esquina, é cada empresa, cada investimento que possa ter. Portanto, essa relação das alíquotas de importação, de exportação, da questão tributária é fundamental para a gente voltar a ter pleno emprego no Brasil. Mas, se Deus quiser, nós chegaremos lá.